Mensagem de 22 de março de 2016. Bem, meus preciosos moradores do coração, o Senhor me deu uma mensagem esta noite que começou como, na verdade, algo que eu ia escrever para ajudar algumas pessoas a se colocarem para fora de um julgamento muito difícil. Conforme eu estava começando a escrever sobre isso, o Senhor me cortou e ele começou a falar. Então, eu vou em frente e compartilhar com vocês como tudo isso aconteceu. Comecei dizendo: tudo tem um fim ordenado por Deus, acolhido por Deus, desde os governantes a ministros, até os trabalhadores de rua que reparam o abastecimento de água de uma cidade. E nesse ponto eu estava vendo homens que trabalhavam em um bueiro. Então Jesus começou a falar. Ele disse: cada um deles tem um mandato de mim para realizar determinadas tarefas. Cada um deles foi treinado por mim e encontraram competência para funcionar na sua vocação. Quanto maior for a vocação, maior o tempo de treinamento e mais profundamente deve ser purificado. Imperfeições na fundação de um edifício de 30 andares de altura acarretariam num desastre, enquanto imperfeições na fundação de um edifício de apenas 6 metros de altura pode nunca ter um efeito desastroso. Assim, para os prédios mais altos, a preparação deve ser feita meticulosamente, para que o edifício dure e não dê lugar a matar todos os habitantes. E assim é com os meus ministros. Os presentes, dons, devem ser aproveitados e usados para puxar o carro para a frente, em um ritmo seguro e firme. Se os cavalos não são bem treinados sob o chicote de fios, eles vão sair correndo selvagemente por entre as árvores e destruir o carro e a si mesmos. E assim, a disciplina e a preparação para o ministério pode ser árdua e longa. Meus servos, realmente é uma coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo. Meus presentes, dons, não são para ser tratados com brincadeiras de ânimo leve. Há uma maneira de operar em seus presentes e uma maneira de não operar neles, para que eles não façam mais mal do que bem. Ter o presente é apenas o começo. Então, você deve ser treinado em como usar essa ferramenta. Assim como um cirurgião passa por muitas horas de treinamento sobre como realizar a cirurgia, os meus cirurgiões espirituais devem ser submetidos a muitas e muitas horas de formação e formação, por vezes muito pessoais. Você não pode se apressar com um bisturi e começar a dirigir uma equipe de cirurgia e realizá-la quando nem mesmo passou pelo seu primeiro ano de treinamento, uma residência. Assim é com meus presentes. Existe um protocolo, uma preparação, formação de caráter, onde a discrição se torna uma entidade premiada. Discrição não só preserva o paciente, mas sabe onde e quando aplicar o medicamento, quanto, quão pouco, trabalhando em conjunto com outras disciplinas para trazer um paciente à saúde perfeita. O que eu desejo para todos vocês é que operem nos maiores dons, mas entendam que quando você vem para me servir, deve se preparar para passar por muitas dificuldades. Você não vai entender porque certas coisas serão feitas ou não com você.
até que você esteja perto do fim de sua formação. Então, você será capaz de olhar para trás e ver por que era tão necessário aquele tempo de provação para você. Os dons em mãos erradas ou nas mãos daqueles que são inexperientes é um desastre à beira de acontecer. Há ainda muitas aulas que o cirurgião deve aprender, como diagnosticar o tecido saudável do tecido doente, quanto a tomar para fora e quanto a sair, que efeito isso terá sobre as outras partes do sistema do corpo, como fazer para anestesiar o paciente, como prepará-los para a cirurgia, como fazê-los cooperar durante o processo de cicatrização, que complicações podem ocorrer, que infecções pode ultrapassar o corpo e matá-lo, apesar de uma cirurgia bem-sucedida. Você vê, trabalhar com as almas não é diferente. Há muitas camadas para o seu crescimento. Cada uma deve ser vista meticulosamente e um médico de almas deve ser bem treinado. Cada pessoa carrega uma função diferente. Unção de um administrador hospitalar é diferente do cozinheiro, da enfermeira, do pessoal de manutenção e segurança, desde cirurgiões e trauma pessoal. Cada um foi treinado e atingiu um grau de responsabilidade na sua área de experiência. E é por isso que eles são designados para ser responsáveis pelo que acontece abaixo deles. Um cozinheiro não diz a uma enfermeira como ministrar uma medicação. Um administrador não diz a um cirurgião como operar. Um anestesista não diz ao responsável da manutenção como obter os pisos limpos. Nem o pessoal de manutenção lhe diz como administrar a medicação. E assim é no meu reino. Todo mundo tem uma tarefa designada. Todo mundo tem uma área de especialização. E quando todos honram a posição do outro, meu reino vem, minha vontade é feita. Quando a mudança precisa ser feita, eu envio meus representantes para abordar o chefe de departamento e dar a mensagem. Eles não são responsáveis pela forma como a mensagem é implementada, ou mesmo se ela é implementada. Esse é o meu trabalho. Convicção é o meu compromisso. Eu não forço ninguém a tomar o meu conselho e usá-lo. Eu simplesmente ofereço e permito que a pessoa qualificada para o trabalho tome a decisão correta sobre como usá-lo. Só para com os meus profetas e ministros. A eles podem ser dadas uma mensagem, mas eles foram treinados para apresentá-la sem restrições ou de força. Há uma arte nisso. É por isso que leva muitos anos de treinamento para preparar aquele que aconselha chefes de departamento. Há um caminho certo e um jeito errado. A mensagem é tão importante que, se for feita da maneira errada, o mensageiro é responsável pelo fracasso dessa mensagem a ser atendida. É preciso ser um seguidor antes que eles possam levar a mensagem. Eles devem ser testados em temperança, paciência, respeito, decoro e apresentação antes que eu possa confiá-los com as tarefas maiores. Eu sou eminentemente respeitoso com aqueles em posições de autoridade e responsabilidade. Eu levo seu trabalho muito a sério. Se eles não vêm a mim para o conselho, eu fico para trás. E se eu ver que eles me procuram, eu ofereço sugestões, mas nunca de uma forma que desrespeite seu trabalho. Nunca por força, jamais presumindo
ter a resposta certa ou dizendo: Deus me mostrou que esta é a maneira de executar o seu trabalho, ou esta é a maneira que você deve ministrar. Deus me disse para lhe dizer isso. Esse administrador foi ouvir-me num tempo muito longo, e eles conhecem a minha voz, e não vão seguir a outros. Se a sua sugestão é de mim e dada de forma adequada, vou abrir os ouvidos do ouvinte, sem tais anúncios como Deus me disse para lhe dizer, ou Deus disse para fazê-lo desta forma, ou Deus me mostrou o que estava errado com o seu trabalho. Estas são lições que os mensageiros de Deus devem aprender se eles são confiáveis com as atribuições maiores. O motivo pode estar certo, o seu entendimento correto, mas se for feito da maneira errada, o que você faz vai estar errado. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres sabendo que receberemos mais duro juízo. Tiago, capítulo 3, versículo 1. Ao falar de requisitos para superintendentes, ele não deve ser um recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação com o diabo, que era o orgulho por sinal. 1 Timóteo, capítulo 3. Um supervisor é aquele que aconselha chefes de departamento com sabedoria que concedo a ele. Embora ele venha em minha autoridade, ele não diz, isto é o que Deus me disse para lhe dizer o que fazer. Ao contrário, ele oferece a palavra da verdade com toda a humildade, e aquele servo, conhecendo a minha voz, vai levá-la ao coração. Mas essa é a tarefa de bispos, não recém-convertidos. As pessoas que se apressam a dizer a um pastor o que fazer, e que ainda são muito jovens no Senhor, são imaturos em sua formação de caráter, eles vão se reunir com escárnio e desprezo, e cheios de razão. O pastor conhece minha voz, e não vai seguir a outro, e o pastor também sabe como eu opero. Apesar de ter feito o seu melhor para me ouvir, se você não se vê como nu, falível, e se esvaziar para estar diante de mim, você não vai se apresentar de tal maneira que reflete a minha humildade. Muitas vezes eu mostro a você coisas para orar por elas, e não para declarar abertamente para os outros. Um novato está ansioso para mostrar ao mundo que ele ouve de mim e compartilha as coisas sublimes que eu preferiria que ele mantivesse em paz. E por essa razão, eu logo permaneço em silêncio na sua presença. Um homem sábio é cuidadoso em seu discurso para não causar ofensa, e mais frequentemente é silencioso. E com esse homem eu posso conversar livremente. Quanto a você está confiado um grande tesouro. Quando ele está confiado a você, você não corre por aí para expor aos ladrões, que virão assassiná-lo em seu sono e roubá-lo. Só assim os demônios observam e esperam para o deslizamento de uma língua, planejando qual a melhor forma de prender você e trazê-lo em descrédito. E assim, meus filhos, quanto maiores os mistérios que se revelam a você, maior será o critério que você deve ter. Mais humilde você deve se tornar, entendendo que eles são apenas a título de empréstimo para você. E a qualquer momento eu poderia fazê-lo voltar para sua antiga ignorância. E às vezes isso é exatamente o que vou fazer. Vou reter as coisas de você para que aprenda as virtudes da discrição e humildade. Eu faço isso porque eu te amo e tenho grandes coisas guardadas para você, não para puni-lo, mas para te formar.
Esse foi o fim de sua mensagem, e eu realmente senti a escritura de Hebreus 12 sobre o meu coração. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele for repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Hebreus capítulo 12, versículos 5 a 11. Pessoal, essa é uma verdade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitando por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja curado. Hebreus capítulo 12, versículos 11 a 13. E vocês sabem, quando eu apenas terminei essa escritura, eu olhei para isto. Uau! E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Isso é exatamente o que o Senhor está falando aqui. Ele está enviando seus mensageiros para curar. Mas se os nossos caminhos não são nivelados, nós não vamos ser capazes de curar um coxo. Em vez disso, eles vão continuar a serem coxos e deficientes. Então faça caminhos de nível para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas sim seja curado. Para que aqueles que já estão aleijados e nós que somos enviados para ministrar a eles, possamos vê-los curados. Deus os abençoe, moradores do coração. Espero que essa mensagem lance alguma luz sobre diferentes aspectos do ministério para você. Tudo o que o Senhor disse essa noite, eu tenho experimentado. Então, posso testemunhar que não só no passado, mas mesmo todos os dias há uma oportunidade para ser refinado. E Ele está fazendo isso. Espero que isso ajude.